Aleluia. Vamos lá perdi o texto, gente. Toma bênção. Em 1 Coríntios é o texto da ceia. 11. A partir do 23. Que diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, preste muito atenção, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. É lindo quando Jesus, ele fala: porque eu recebi do Senhor. E ele fala: eu recebi, mas eu vou te ensinar. Que Jesus, após ele ter sido traído, na noite em que fui traído, ele seria traído, perdão. E ele já sabia que ele seria traído. Foi como nós estudamos essa semana na EBD. A partir de um momento, lá em Mateus, se não me falha a memória, 18 ou 19. Eu vou achar, gente. E eu marquei com muito cuidado. É que a minha Bíblia está uma bênção de marcada, gente. A partir, eu acho que é 16. Capítulo 16, a partir do 13. A partir dali, Jesus, ele começa a falar da sua morte. Já estou pegando uma EBD de terça, viu, pastor? E ele começa a dar sinais, e ali, eu acredito que os seus discípulos, eles já estavam não preparados, porque ninguém está preparado para a morte, muito menos para o que ia acontecer. Mas o Senhor, ele ali, além de estar falando da Santa Ceia, ele fala: algo que eu aprendi, eu vou te ensinar. E quando ele começa a falar da ceia, ali não era apenas um ritual, mas ele estava fazendo uma aliança entre ele e entre nós. Ali, aquele imperativo era para aquele povo presente. Mas essa aliança, ela é tão viva que nós estamos aqui hoje, igreja. E quando nós igreja, nós nos reunimos a essa mesa, nós estamos proclamando o que nós aprendemos. Porque ele fala: eu vou te ensinar. E hoje nós estamos replicando aquilo que nós aprendemos. E aprendemos com quem? Com Jesus. Nós estamos proclamando que existiu uma morte, mas que também existiu uma ressurreição. E que mais do que isso, um dia ele virá. Se o culto de Santa Ceia fosse se houvesse uma preocupação maior do corpo, eu não estou falando só deste ministério, de
todas as igrejas do que esse culto seria aquele culto, evangelista Oswaldo, que seria anunciado. Como nós fazemos, criamos os nossos cartazes, divulgamos, porque é um culto tão importante, igreja. Algo que nós recebemos, que nós aprendemos, e mais do que isso, o porquê desta ceia. O porquê que nós estamos aqui. O porquê do partir do pão. O porquê do beber do suco, do vinho. O porquê. E nós só dirigimos, só fazemos esse rito, esse cerimonial, porque um dia alguém fez. E aí, após ele ter feito, ele foi traído, ele foi chicoteado, ele foi crucificado, ele foi morto, para que estivéssemos hoje fazendo isso, para que tivéssemos o livre acesso, para que fôssemos libertos de toda condenação do mal. Então, todas as vezes que você entrar no culto de ceia, todas as vezes que você participar de um culto de ceia, você se recorde. Eu aprendi com alguém que, depois que ceiou, viveu as horas mais difíceis na vida, na carne. E hoje eu estou aqui fazendo, por amor a tudo que Ele me ensinou. Por tudo que Ele fez, por tudo que Ele é, por toda a transformação que Ele causou na minha vida. Culto de Santa Ceia é algo tão delicado, tão importante, tão real e tão dolorido ao mesmo tempo. Porque você traz à sua memória aquilo que um homem 100% carne, 100% Deus viveu. E o melhor é que há uma promessa linda, igreja. Que esse momento será feito lá no céu. Aonde o Senhor, Ele vai nos servir. Você imagina esse ritual? Ele dividindo o pão. Ele dando um pedaço para você. Ele dividindo o cálice. Você sabendo que você fez isso tantas vezes, mas tantas vezes foi tão no piloto automático. Tantas vezes foi, eu vou fazer porque é um ritual da igreja. Vou fazer porque o pastor está me olhando. Eu vou fazer porque, enfim. Que essa noite você faça tudo diferente, da maneira mais sincera, da maneira mais honesta, da maneira mais limpa. Da maneira que você mais exale amor. Tem um culto de ceia, eu desejo do fundo do meu coração, transformador para as nossas vidas. Que seja diferente, igreja. Que você comece a carregar no seu coração que é um culto diferente. Toda honra, toda glória será dada àquele que nos ensinou. Aquele que nos ensinou. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença e eu quero Te dar graça, Pai. Te dar graça, Senhor, por essa palavra, Senhor. Mas Te dar graças e render toda a graça, Pai, ao Deus que aprendeu e replicou para as nossas vidas. Que tenhamos, Senhor, um culto diferente, Pai. Que venhamos, Senhor, nos limpar essa noite, Pai. Arrancar, Senhor, toda a máscara, Senhor. Arrancar, Senhor, ó Deus, tudo aquilo que não pertence a Ti, Senhor. Para que sejamos, Senhor, lavados, remidos, transformados, Senhor. Para a glória do Teu nome. Espírito Santo, Tu és bem-vindo nesta casa de oração. Toda a honra, Pai, é dada ao único que é digno, Pai. Eu Te agradeço com posse de vitória no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo.
E as palmas adoram o nome santo do Senhor. Amém? Aleluia. Igreja, deixa eu compartilhar algo que eu ouvi hoje. A semana passada, nós levantamos um clamor em favor da sogra da Paloma, da irmã Marcionília. Ela caiu saindo da igreja. Ela foi prestar um culto na igreja que a Paloma congrega. E ela caiu. Ela quebrou ombro, um pedacinho no tornozelo. Teve mais alguma coisa. E ela tomou 5 pontos no cotovelo. E ontem, igreja, ali perto da minha feira do Varginha, tem uma igreja católica. E um sacerdote, ele é estudante, não é? Está estudando ainda. Mas ele é um homem super assíduo da obra. Ele estava colando umas etiquetas. E quando ele saiu, o poste da igreja caiu sobre ele, matando ele na hora. Um rapaz de 33 anos. Inclusive, ele comprava peixe na nossa barraca. A menina que trabalha do lado da nossa barraca, Débora, ela congrega lá na igreja que ele fazia parte. E aí ela falou bem assim para mim: nossa, Sabe, como pode, né? A pessoa está dentro da igreja e acontece isso. E foi a segunda frase que eu ouvi essa semana sobre isso. A primeira foi sobre a sogra da Paloma, que eu ouvi exatamente isso. Como pode estar saindo do culto e acontecer isso? E hoje a minha amiga falou: como pode, né, Li? A pessoa está dentro da igreja fazendo a obra, sai e acontece isso. Aí eu falei assim: isso daí é uma fatalidade. Infelizmente, não é que você está no momento errado, ou no lugar errado, na hora errada. Muito pelo contrário, são fatalidades. E que nós, igreja, nós não estamos livres. A sensação é que nós somos a bolacha santa do pacote, que nada vai acontecer. Muito pelo contrário, igreja. Alguns meses atrás, um terrorista entrou dentro de uma igreja nos Estados Unidos e ele, com uma arma de fogo, ele baleou parte das pessoas que estavam levando algumas a óbito. A diferença é, nós estamos na igreja, e se isso acontecesse, como é que nós estamos preparados? Como é que nós olhamos isso? Como é que nós enxergamos isso? Que Deus está pesando a mão dele, que Deus, ele está... ele não viu. Muito pelo contrário. Ele continua na centralidade de todas as coisas. Nada fugiu do controle das mãos dele. Nada saiu do querer, da vontade permissiva, porque é uma permissão dele. Ele causou? Não. Mas ele permitiu. E ela falando isso, eu fiquei pensando nos dias atuais, na igreja brasileira, nas igrejas de hoje. Igrejas que hoje, com os bancos vazios, com pessoas que têm se deixado se esconder nos seus medos, nos seus anseios, nas suas crises, se fechando como se não houvesse solução. Eu estava conversando ainda agora com uma pessoa aqui na igreja falando sobre isso. Eu tenho a plena convicção que para algumas pessoas que passam este processo, é aquele olhar, partiu, mas partiu para a glória. Partiu, mas está com o Senhor. Aconteceu, mas o Senhor cuidou. E foi justamente isso que eu falei para uma parente da Marcionília. O Senhor não tem cuidado? Faltou alguma coisa? Não, muito pelo contrário, a melhor equipe. Mas não era para estar passando isso, mas podia estar passando por coisa pior. Podia estar vivendo coisa pior. O rapaz, 33 anos, foi uma fatalidade? Foi. Mas a certeza
de que ele estava dentro de uma igreja fazendo algo para o Senhor, gente. Traz até o consolo. E a mãe do rapaz falou, era melhor que ele estivesse dentro da igreja do que na rua. Você vê que nós não estamos aqui blindados, não vai acontecer nada. Muito pelo contrário, igreja. Nem dentro do nosso lar nós temos essa segurança. A verdade é que só existe uma segurança: no Senhor. Apenas no Senhor. E como é que nós buscamos isso? Nós buscamos tendo essa intimidade, buscando em oração, buscando na leitura da palavra, buscando no jejum, buscando na consagração, buscando no louvor, buscando intimidade com Ele. Livres só no céu. Livres dessas fatalidades só no céu. Mas guarda no seu coração. Guarda no seu coração. Eu não vou viver esse tempo terrestre com medo do que vai acontecer. Porque hoje é um presente dado por Ele. É algo que vem dEle. Que nós venhamos desfrutar dos momentos. Mas desfrutar sadio. Racionais. Vivendo os nossos dias entregando tudo para Ele. Eu e Marcos, nós tivemos uma experiência no final de semana tão difícil. Mas eu sei de uma coisa. Quando você tem essas intimidades com o Senhor, Ele começa a moldar a tua vida, a transformar o teu caráter, e você vai começando a criar uma resistência, igreja. Uma resistência. Que não é tudo que vai te abalar, não. Muito pelo contrário. Vai ter muita coisa que vai vir como se fosse uma pedra, mas vai te colocar de pé e você vai se sentir mais forte. Notícias tristes, ruins chegarão, mas a sua leitura do momento vai ser diferente na presença do Senhor. Então fica firme. Olha para o autor, olha para o consumador, olha para aquele que te coloca de pé. Como eu li, aquele que te ensina, que te dá um modelo de um dia tão ruim que ele teve, de umas horas tão difíceis, que ninguém como nós suportaríamos. Mas que venceu. Que venceu. E que nós venhamos vencer diariamente as nossas limitações, frustrações, medos, anseios. Eu estou ministrando essa noite para mim, igreja. Eu estou ministrando essa noite para mim. As palmas adoram o nome santo do Senhor, amém?